Muitos pacientes acham que os exames laboratoriais são muito caros e complexos para a rotina de estética. Como que você demonstra o custo-benefício nesta abordagem? Essa pergunta é maravilhosa. Os pacientes, eles realmente ainda não estão acostumados, né, com a avaliação dos exames laboratoriais na estética, porque isso realmente é algo novo. Se tem se falado mais sobre os exames laboratoriais na estética aí nos últimos 4, 5 anos, né? Antes disso, ainda não se falava. E mesmo já tendo aí esses 4, 5 anos, ainda são poucos os profissionais da estética que sabem sobre os exames laboratoriais, sobre a importância dos exames, como que eles podem ajudar, e como ainda são poucos os profissionais da estética que têm esse conhecimento, que têm esse domínio, muitos são os pacientes que não estão acostumados com essa abordagem. E como que eu faço com os meus pacientes? Normalmente eu explico para os pacientes que as disfunções estéticas, elas são um sinalizador de que algo internamente não está bem. E quando o paciente tem clareza disso, a gente consegue justificar para ele a importância dos exames, que a única forma da gente conseguir verificar o que internamente não está funcionando é através dos exames. E o paciente, ele sabe que ele não nasceu com aquela disfunção estética. Então, se você for conversando com ele, ele pensa, ó, o melasma. O melasma, gente, normalmente a gente apresenta melasma aí quando a gente é adulto mais jovem, né? Depois dos seus 24, 25, 26 anos para frente. Antes dessa idade, normalmente nós não temos melasma. E se o paciente não tinha melasma e ele passou a ter melasma, o que está acontecendo? É uma forma do corpo gritar para dizer que algo não está legal. Então, o paciente, quando você exemplifica para ele o que está acontecendo, ele começa a ter aquela percepção de que faz sentido. Eu não tinha melasma no passado, agora eu tenho. Como que a gente vai descobrir a causa desse melasma? Através dos exames laboratoriais. E não somente do melasma, de todas as disfunções estéticas. O beneficiado maior da solicitação dos exames, da análise desses exames, da interpretação desses exames, é o paciente. E quando o paciente ele consegue enxergar que você está preocupado com a saúde dele, em devolver a homeostase daquele organismo e, consequentemente, resolver o problema da disfunção estética dele pela raiz, normalmente esse paciente ele não se priva em fazer os exames. Até porque nós dificilmente vamos ter que solicitar exames. Os pacientes possuem muitos exames em casa, então é só ele levar para a gente, para nós avaliarmos. Então eu não tenho dificuldade em fazer essa abordagem com os pacientes em relação ao custo-benefício, porque o benefício é muito maior. E aí o paciente, ainda mais que ele não vai precisar às vezes fazer o exame, tem esse exame em casa, ele vai querer levar para a gente avaliar. E por fim, nós profissionais da estética, nós avaliamos esses exames de acordo com os valores ideais, né? Para quem não sabe, para quem é novo aqui, para quem não me acompanha, nós temos os valores ideais e os valores de referência. Os valores de referência são dados estatísticos, tá? Então a gente pega uma certa idade de pacientes e coloca todo mundo no pacote. Vamos pensar assim, população aqui de Cotia, das mulheres aí de 15 a 25 anos, quanto que é a ferritina dessas mulheres. Então, eu pego todas as mulheres de 15 a 25. Mulheres saudáveis, mulheres doentes, mulheres que fazem suplementação, mulheres que não fazem, mulheres que treinam, mulheres que não treinam, mulheres que têm CA, mulheres que não têm, mulheres doentes, mulheres, entendeu? Então, eu peguei todas as mulheres de 15 a 25 e coloquei dentro daquele valor de referência. Então, o valor de referência, ele passa a ser um dado estatístico. E por isso que ele não é legal para nós, profissionais da estética, porque eu pego todo mundo e coloco junto, no mesmo pacote, né? Eu equivalo a saúde de todo mundo através daquilo. Os valores ideais, eles são valores científicos. Então, não são valores tirados da minha cabeça e tal. Os cientistas de todo o planeta,
vem estudando cada vez mais a longevidade, o rejuvenescimento, o que causa o envelhecimento da população, o que leva essa população à morte, por que alguns pacientes vivem mais de 100 anos com saúde, né, conseguindo exercer as suas funções básicas, enquanto outros pacientes não conseguem chegar a essa idade e já vem se rastejando aí ao longo da vida. Então, principalmente depois do projeto Genoma, que foi em 2003, os cientistas têm pesquisado muito sobre o rejuvenescimento. E eles descobriram que as nossas células, elas foram preparadas para viver mais de 120 anos. Então, quando eles descobriram essa informação, eles pensaram o seguinte: se as células do corpo foram projetadas para viver mais que 120 anos, por que nós morremos antes dos 120 anos, né? E desde então, eles vêm numa busca constante para descobrir o rejuvenescimento, a longevidade. Através dessas pesquisas, eles têm descoberto os valores ideais das análises bioquímicas, ou seja, os longevos. O que são os longevos? Pessoas que viveram mais de 100 anos saudáveis. O que esses longevos têm na bioquímica deles? Então, através desses estudos, foram descobertos, fulano, um grupo de pessoas viveu mais de 100 anos saudáveis e apresentava uma hemoglobina de tanto, uma ferritina de tanto, um hormônio de tanto, um fígado assim. Então, eles foram traçando, né, a bioquímica desses longevos e foram descobrindo aí os valores ideais. Para nós, profissionais da estética, nós precisamos dominar esses valores, nós precisamos entender que existe essa diferença e dominar sobre esses valores. Porque esses valores, eles começam a dar alterações bioquimicamente muito precocemente, antes, inclusive, do paciente apresentar qualquer sinais e sintomas. Então, o paciente, quando ele começa a apresentar uma disfunção estética, e eu analisar aqueles exames laboratoriais dele avaliados de acordo com a literatura científica dos valores ideais, eu começo a perceber que tem algum sistema que não está muito legal. E quando eu descubro isso muito precocemente, eu sou capaz de suplementar aquele paciente para que eu devolva para aquele órgão e para aquele tecido matérias-primas para que ele consiga trabalhar. Então, gente, é muito legal quando a gente tem todo esse conhecimento e que a gente passa para o nosso paciente e o paciente tem clareza de que a gente pode alcançar a perfeição através de um bom domínio dos exames laboratoriais. Então, sim, ainda existe pacientes que têm uma certa objeção em relação aos exames laboratoriais na estética? Sim, mas por falta de esclarecimento. A partir do momento que você esclarece seu paciente em relação a isso, ele vai desejar ter os exames analisados por um profissional que entende de estética integrativa, de saúde integrativa, para investigar se metabolicamente esse paciente está legal e o que pode ser feito para melhorar, tá? Então, gente, é só questão de você passar clareza para o seu paciente, orientar o seu paciente, que o seu paciente vai, inclusive, fazer de tudo para levar os exames para você. Até porque nós estamos vivendo uma população onde os pacientes, eles estão doentes, apresentando exames laboratoriais normais. E por que se dá essa questão? Por falta de profissionais que sabem avaliar os exames laboratoriais baseado nos valores ideais, tá? E a população precisa de nós, precisa desses profissionais, porque a população está doente, está sem energia, está com depressão, está com autoestima baixa, está apresentando cada vez mais disfunções estéticas e essas disfunções elas vão se acumulando, né? Vai fazendo com que o paciente fique mais entristecido, com a autoestima cada vez mais baixa, e isso vai virando um ciclo. E aí, se a gente não conseguir devolver essa homeostase para o nosso paciente, nós não vamos conseguir solucionar a disfunção estética de forma eficaz, porque nós não estamos resolvendo a causa, tá? Então é muito importante que a gente pense nessa questão.